Oi, gente, que bom que vocês chegaram aqui para nossa aula. Vamos fazer essa chamadinha aí, vamos nos acomodar, pega seu material, nós vamos começar a nossa aula de matemática, a última da semana. Vamos continuar falando aí sobre perímetro e área de triângulos semelhantes. Nós vamos comparar, tá certo? Eu sou a professora Viviane e vou conduzir essa aula aqui com vocês, junto aqui com o professor Osmar. Boa tarde, Osmar. Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui. Nono ano, quarta-feira gelada aqui. O nosso boa tarde vai para o professor Diego, lá da Escola Estadual Roldão Lopes de Barros. Professor Diego, nono A e nono B aqui com ele. Em nome do Diego e todos vocês, muito boa tarde. Tenhamos uma boa aula aqui de matemática com a professora Viviane. Não esquece de colocar o nome da escola e o município de onde você está se comunicando aqui com a gente, é muito importante. Tá bom? Vamos lá, Vivi? Bora. Eu vou também falar o nome de alguns alunos aqui que a gente tem conversado aí pelas redes sociais. Eles têm me dado, assim, algumas devolutivas das tarefas, tá certo? A gente tem discutido as tarefas. Você também pode discutir. Faça sua tarefinha de lá do aplicativo. Vocês têm até o dia 15 para terminar essas tarefas, todas, tá bom? Para contar ainda esse bimestre. Bom, tem a aluna Esther Viana, que ela é aluna do professor Fernando, lá na escola Álvaro Simões, aqui da capital. Tem o professor Vitor, que falou comigo hoje, ele é da escola Dr. José Ferroni, de São Bernardo dos Campos, ele está lá com os nonos anos, acompanhando a nossa aula. Tem a aluna Monique Alves, da escola Maria de Lourdes, de lá de Carapicuíba, mandou uma resolução perfeita das tarefas dela. Também nós temos a aluna Maria, da escola Professor Fleurides Menequino, eu acho que é isso, de lá de Adamantina, e a Isabelle Mariane, de lá da escola Leda Félix, ou Feliz, de Itapecerica. Obrigada por vocês terem compartilhado aí comigo essas tarefas. Isso aí. Vamos lá, então. Muito bem. Eu fiz uma mudança aqui nesse PowerPoint, então o professor que baixou aí no repositório, qual foi a mudança que eu fiz? Eu vou continuar da aula anterior que a gente não terminou. Então eu vou começar essa aula com o final do PowerPoint anterior, tá certo? Então vamos lá, ó. Na aula passada, a gente estava fazendo uma atividade de investigação. Aí no caderno de vocês, no Aprender Sempre, também está escrito investigação. O que é investigar? A gente está olhando, a gente tem alguma hipótese, né? E a gente quer saber se isso é verdade. Então, a hipótese que a gente tem é o seguinte: quando a gente aumenta o lado de um triângulo, né? E a gente tem um outro semelhante, desculpa, vamos retomar. Se eu tenho um triângulo e eu faço um aumento no lado desse triângulo, o que acontece com o perímetro e a área? A hipótese é, o perímetro aumenta do mesmo jeito que aumenta o tamanho do lado, só que a área sofre um aumento elevado ao quadrado. Ontem a gente fez isso geometricamente. Aí no caderno de vocês tá para a gente tentar investigar com números. Então nós começamos aí, tá certo? A habilidade 0912 é uma habilidade adequada à série de vocês no ano, quer dizer que agora é a primeira vez que a gente vê isso ao longo do seu ensino básico aí, tá certo? Então não aparece isso nas séries anteriores, aparece aqui pela primeira vez dessa maneira, tá certo? Então a gente vai investigar então essas relações entre o lado, o perímetro e a área, combinado? Então, olha lá, antes disso eu quero mostrar aqui uma tarefinha do Gustavo Porfírio Rodrigues, ele é lá de Bom Jesus dos Perdões de São Paulo. Ele fez uma tarefa, essa tarefa tem 20 dias mais ou menos, que é uma de achar o valor numérico, né, de uma solução de equações de primeiro grau. Então ele calculou todas as possibilidades e ficou muito perfeitinha, muito bonitinha. Trouxe aqui para vocês verem, tá certo? Manda de vocês também. Obrigada, viu? Ele é da escola Manuel Ferraz. Obrigada, Gustavo. Vamos lá? Ó, o que a gente precisa saber? Eu coloquei aqui essas 4 coisinhas que a gente precisa saber. Primeiro, o que é um triângulo semelhante? Os triângulos semelhantes, eles têm ângulos correspondentes congruentes, quer dizer, com a mesma medida. Os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, está sofrendo um aumento, uma redução em todos os lados da mesma proporção, com a mesma multiplicação, tá? E isso significa que um é a ampliação ou a redução do outro. Tá certo? Outra coisa que a gente tem que saber, o que é o perímetro. Perímetro é o contorno da figura, né? É a soma de todos os lados. E a razão de semelhança, razão é aquela fração que compara duas coisas.
Nesse caso, quais são as coisas que a gente está comparando? O lado de um com o lado do outro, ou o perímetro de um com o perímetro do outro, ou a área de um com a área do outro. Então, nesta razão, aparecem dois números, o de cima referente a um dos triângulos, ou o lado, ou o perímetro, ou a área, e o número de baixo da razão é a mesma coisa, só que para o outro triângulo, tá certo? Quando você faz essa divisão, o resultado disso significa quantas vezes você está aumentando ou reduzindo. E eu quero chamar a atenção o seguinte, se o resultado disso for um número maior que zero, quer dizer que você está aumentando. Se o resultado disso for um número menor que zero, né, uma fração, por exemplo, menor que 1, desculpe, então quer dizer que você está reduzindo. Para todos esses exercícios, é sempre bom fazer um desenho. A gente está falando de geometria, então a melhor maneira de estudar é fazendo esquema, desenho, para analisar, tá certo? Muitas das respostas saem desses desenhos aí. E por último, a gente vai calcular a área. Hoje a gente vai calcular a área do triângulo. A área é a região interna. Como que calcula a área? A gente multiplica a base vezes a altura e divide por 2, tá certo? Nós vamos precisar disso. Então, olha lá, ó, da aula anterior, a gente concluiu isso, né? Vamos aqui. Na aula anterior, nós paramos aqui. Ontem a gente estava comparando, lá na página 103, tem vários triângulos, a gente está olhando... Opa! Vamos voltar aqui. A gente está comparando o triângulo D e o triângulo A, tá certo? Olha a ordem, ó. O D e o A. Então, a sua razão tem que ser dados do D primeiro e no número de baixo da fração você vai colocar os dados do A. Isso importa, tá bom? Se você inverter esta ordem, você inverte a razão. Não tem problema, mas tem que indicar, tá certo? Então, olha lá. Nós temos um triângulo original ABC que está sendo ampliado. Olha o desenho, por isso que é bom fazer o desenho. Ele está maior. Vamos olhar os lados, ó. Um aqui vale 3, 4 e 5. Os correspondentes, quer dizer, o menor é o 4,5, o médio é 4 e o maior é 7,5, tá certo? Então, este triângulo aqui, ó, ABC, ele foi ampliado, ele foi aumentado algumas vezes. E ó, quem vai dizer quantas vezes isso aconteceu é esta palavra aqui, ó, razão de semelhança. Alguns professores, alguns livros, mas no médio a gente vai chamar isso de constante de proporcionalidade. Mas por enquanto tá bom dizer razões de semelhança, tá certo? Então a gente já fez isso ontem, ó. Eu quero só chamar a atenção. Quando eu monto a minha razão, a gente pode colocar assim, ó. Este símbolo aqui é de triângulo mesmo. Eu estou dizendo assim, ó. O triângulo D comparado com o triângulo A. Porque o exercício deu o nome do triângulo aqui, ó. Triângulo A, triângulo D, tá bom? Outra maneira seria triângulo ABC e esse aqui ABC linha, tá? A gente chama de linha esse símbolozinho aqui, tá bom? Então, nesta ordem, o que você tem que fazer? Em cima, colocar os dados do triângulo D e embaixo colocar os dados do triângulo A. Tá certo? E aí você pode escolher qualquer lado, porque o exercício está dizendo que eles são semelhantes. Então, você pode comparar o maior com o maior, o médio com o médio, ou o pequeno com o pequeno. Tanto faz, tá certo? O seu resultado vai ser sempre o mesmo. Por isso, lá no médio, a gente chama de constante, tá? É o mesmo. Constante é uma coisa que se repete, tá bom? Então, nós achamos isso. E aí, também calculamos o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Olha como eu denotei, ó. P de A, perímetro do triângulo A. Eu somei, deu 12, e no caso do D, eu somei os lados e deu 18. Aí, o exercício C pede a razão entre os perímetros. Olha a ordem, D e A. Então, você tem que pôr o perímetro do D primeiro na fração e o A por último, tá certo? Embaixo. E aí, a gente calculou e achou também 1,5. No nosso estudo de ontem, a gente dizia que tanto a razão de semelhança comparando os lados quanto comparando os perímetros, o resultado tem que ser igual, não é isso? Se você aumentar o lado 1,5 vezes, o perímetro também vai aumentar 1,5 vezes, tá certo? Hoje, então, vamos fazer sobre a área para ver o que acontece. Vamos calcular, então, vocês vão ter aí 2 minutos para calcular a área do A e do B. Lembrando que para calcular a área, eu vou colocar aqui, tá bom? Tá bom? Vocês vão multiplicar a base vezes a altura, vou chamar a altura de H, que vem do inglês, tá certo? Dividido por 2.
Base é o que está virado para baixo. A altura é o que está retinho, formando 90 graus aqui, tá vendo? Com a base. Então, você tem que multiplicar a base vezes a altura, dividir por 2 no caso do A. Depois, pega a base, multiplica pela altura, divide por 2 no caso do D. E depois, vocês vão calcular a razão nesta ordem, tá certo? A área de D dividido pela área de A. Daqui um pouquinho a gente volta. E aí vocês coloquem a resposta no chat para o professor Osmar, por favor. Oi, Vivi, retornamos com as interações e o pessoal mandando aquele recado aqui. A professora Francisca Eliane, lá da Escola Estadual Padre Anchieta, nonos A, B e C, com ela, sempre aqui no Centro de Mídias, nos privilegiando com a presença de todos aqui. Professor Luiz, está lá da Escola José Lima Pedreira de Freitas, lá em Ribeirão Preto, também aqui com a gente, pessoal do 9º ano. Professora Mercedes, está com a Heloíse, lá do 9º A, lá da Escola Vereador Antônio de Ré, aqui em Guarulhos. Muito obrigado a todos pela participação, pelas palavras incentivadoras. Professora Bárbara, mandando a resposta da Daphne, lá da Escola Marli Raia Reis. Área 6, tá, para a letra A, e para a letra D, aí 13,5, Vivi. Professora Sandra está com o Daniel, tá? E ele coloca a área como sendo 6, lá da Escola Estadual Terezinha Aranha Mantelli, também mandando as respostas. Para finalizar, o professor Diogo está com o pessoal lá da Escola Estadual Benedita Oliveira, Ale, Guarulhos, e eles responderam, respectivamente, 6 e 13,5, 13,5. Obrigado pela participação de todos e nos perdoem não conseguir ler todos que mandam as respostas. Tá bom, Vi? Bora, Osmar, obrigada. Vamos ver, então, como a gente faz?
eu tenho observado com os alunos que eles têm, alguns fazem as suas tarefas e eles evitam a fazer as simplificações. Então, o aluno, vou dizer para vocês, que não é para vocês evitarem, porque aqui na escola, né, na aula, vocês têm que criar essas habilidades. As simplificações dão ideias de proporções e de equivalências. Então, sempre que você puder simplificar uma fração, né, você faça isso. Não tem problema errar, depois você corrige, tá certo? O bom é que quando você treina, você para de errar, mas é bom fazer porque reduz os cálculos e mostra agilidade. Olha, eu vou fazer esse exercício aqui, ó. Vamos calcular a área do A. Olha aqui na telinha. Veja, a área de A é base, que é 4, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Se você simplificar, ó, 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 3, 6, tá certo? Você chega nesse resultado. Também poderia ter feito 4 vezes 3, 12 dividido por 2, tá certo? Que também dá 6. Olha esse daqui, ó, base 6 vezes a altura 4,5 dividido por 2. Olha lá, ó, 6 dividido por 2, 3, não é isso? E 3 vezes 4,5 é mais fácil de multiplicar, tá certo? Professora Verlaine, Vivi, desculpa. Professora Verlaine dizendo aqui que a Kathleen acertou de novo, tá bom? Obrigado, Verlaine. Obrigado, Kathleen, pela participação aqui. Isso mesmo, Kathleen. Obrigada. Tem aplausos aí pra Kathleen? Aê, Kathleen. Obrigada. Não sai daí da aula, não. Vem sempre com a gente aqui. E aí, eu acho que não deu tempo de fazer a razão. Vamos calcular aqui a razão, ó. Como que faz a razão? Veja, eu quero a razão entre a área de D e A. O exercício está pedindo esta ordem, tá certo? Então, você vai colocar o dado do D primeiro e embaixo você vai colocar o dado do outro, tá certo? E aí tem que fazer essa divisão. Só que dá pra gente ter uma ideia, veja, 13,5 dividido por 6, né? Você poderia ter feito assim, ó, 13,6, não é isso? 13,6 dividido... Vamos ver se eu consigo corrigir. 3,5 dividido por 6. Ó, como que divide isso? Iguala as casas decimais, não é isso? Ó, vou fazer aqui. E aí vai ficar 135 dividido por 60. Dá 2 vezes, né? 2 vezes 60 dá 120 e aí sobra 15, não é isso? E aí, se você quiser continuar, ó, pede licença para quebrar o número, não é isso? Põe uma vírgula, que o número que vai vir é fracionário, não é isso? Põe uma vírgula lá, acrescenta um zero e continua as suas divisões. Vocês vão chegar aqui, ó, no 2,25. Bom, na nossa investigação passada, a gente falou o seguinte, se a razão, a área sofre uma razão que é quadrado, elevado ao quadrado, não é isso? Aqui a gente vai fazer um resumo, ó. Como que ficou a nossa razão aí? Na razão dos lados, ficou 15, né? 15 décimos ou 1,5. Na razão dos perímetros deu a mesma coisa, 15 décimos. Na razão da área ficou 2,25. Será que esse 2,25 é 15 décimos ao quadrado? Como que eu coloquei para vocês? Ó, escrevi na forma de fração e aí eu tentei escrever esse número ao quadrado. Eu já sei, como eu descobri, ó, eu já sei que o número de baixo é o quadrado de 10, não é isso? 10 vezes 10. Então, 225 é alguma coisa maior que 10. Eu já sei, ó, que a razão é 15 décimos, não é isso? Isso aqui deveria ser alguma coisa do tipo assim, né? 15 décimos ao quadrado, sim ou não? É a maneira mais fácil. E daí eu testei, fiz 15 vezes 15 e de fato deu 225, tá bom? Eu vou colocar isso para vocês, está aprovado? Eu vou fazer uma continha aqui no próximo slide para mostrar para vocês como que eu posso chegar também nesse 15 aqui, tá bom? Eu vou usar os fatores primos, ó. Eu tinha que ter deixado um slide em branco aqui. Bom, vou fazer aqui desse lado, ó. 225, eu quero descobrir como escrever esse número na forma de potência, tá bom? Eu quero fazer isso daqui. Então, eu decomponho em fatores primos. Esse número é divisível por 3, ó, que vai dar 75. Eu vou dividir por 3 de novo, que dá 25. Eu vou dividir por 5 agora, porque o próximo primo que cabe é o 5. E divido por 5 de novo, que dá 1. Então, este número, na forma de potência, é assim, ó. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E aí, olha como eu escrevi, ó. 3 vezes 5 elevado ao quadrado. E 3 vezes 5 é o 15
15 ao quadrado. Então, 225 é a mesma coisa que 15 ao quadrado. Por que você fez isso, professora? Porque eu quero mostrar que a razão entre as áreas é a razão do perímetro elevada ao quadrado, ou a razão entre os lados elevada ao quadrado, conforme a gente viu ontem na nossa demonstração geométrica, tá certo? Vamos fazer mais um pouco de investigação, tá? Vamos fazer agora esse mesmo exercício, agora escolhendo o triângulo A e o triângulo B, tá certo? Nós vamos ver esse. Veja a ordem que ele está colocando aqui, ó. Eu quero a razão nesta ordem. Vamos fazer tudo de novo para ver se dá certo, tá bom, Osmar? Bora? Bora. Então, olha lá, vocês vão ter, agora que você já sabe, vocês vão ter um pouco aí de tempo para fazer uns 2 minutos para fazer aqui, ó, a razão de semelhança entre o B e o A, depois calcular o perímetro de cada um e a razão entre os perímetros, tá certo? E depois a gente volta aqui. Dá 2 minutos, fala aí para o professor Osmar qual que foi o resultado. Já volto. Oi, Vivi, retornamos aqui ao professor Mauro, lá da Escola Mércia, lá em Itu, os alunos do nono A e nono B, respectivamente, 2, 24, 12 e meio, Vivi. A professora Vilmara, tá com o Douglas, respostas, respectivamente, 2, 24, 12 e 0,5, pessoal do Romeu Meca. Muito obrigado pela participação de todos. Vivi? Vamos ver então. Esse daqui está muito fácil, é só olhar para o desenho que você descobre, não é isso? Por isso eu digo que os desenhos, eles fazem parte da resolução. Quando vocês forem fazer, vocês podem indicar muito bem aí pelos desenhos. Ó, se a gente olhar para o desenho, veja a ordem que ele quer, tá bom? Ele quer saber a razão do B sobre o A. Olha aqui, ó, B sobre A. Então, quando você olha para o B sobre A, a gente tá vendo que o B, ele é o dobro do A. Veja, 10 é o dobro de 5, o 6 é o dobro de 3 e o 8 é o dobro do 4. Você poderia ter representado, né, triângulo B pelo triângulo A, qualquer uma dessas razões aqui, né, pegar qualquer um lado, porque o exercício já disse que é semelhante. Vamos ver se acontece o mesmo com o perímetro, né? O perímetro também tem que dar o dobro. Vamos ver, a gente soma os lados do primeiro triângulo e depois a gente soma os lados do outro triângulo. Então, o P de A deu 12, a gente já tinha feito esse cálculo, né? E o perímetro do B é 24. Veja, 24 é o dobro
do perímetro de A. Graças a Deus, né? Tá dando certo aí. E aí, vamos ver a razão entre os perímetros. De novo, olha a ordem. O B primeiro. Então, 24 por 12, que dá 2. Sem fazer cálculo, a gente já tem que saber quanto vai dar a razão entre as áreas. Tem que dar isso elevado ao quadrado. Tem que dar 4. Este exercício eu vou terminar, porque nós temos pouco tempo, mas o que a gente vai fazer? Ó, esse vocês estão aí com o seu caderno, vocês podem fazer depois com mais cautela ou assistir essa aula, tá certo? Eu quero saber qual que é a área do A. Então, o que eu faço? Base vezes altura dividido por 2. Eu já tinha resolvido isso uma vez, né? Então, basta copiar. Agora, a gente vai saber a área do B. Base vezes altura dividido por 2. Olha lá, dá para simplificar, né? O 8 com 2 dá 4 e 4 vezes 6, 24. E aí, quando a gente faz a razão, 24 por 6 vai dar 4. Isso é a mesma coisa que 2 ao quadrado, como a gente queria demonstrar, tá certo? E aí, ó, razão entre os lados 2, razão entre os perímetros 2 e razão entre as áreas 4. Muito bem, pessoal. Obrigada pela aula de hoje. A gente vai continuar falando disso, mas só que na segunda-feira, tá certo? Então, muito obrigada. Fica aí o QR Code para vocês dizerem pra gente o que achou da aula. Obrigada, Osmar, e até a próxima, gente. Obrigado, Viviane. Obrigado a todos. E até a próxima aula.